Contraponto. Oferecimento. UPF, há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. Planalto Benefícios. Hashtag Eu Faço Parte. Sicredi Integração de Estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Life Biotecnologia. Vida gerando vida. E Guaracar Fiat. Fiat 0 km é na Guaracar. Olá, muito boa noite. Você está na programação da NGTV. Estamos iniciando ao vivo mais um Contraponto. Iniciando essa segunda-feira, nesta semana. Cumprimentando a todos vocês nas nossas diferentes plataformas. Boa noite, Janice Santos. Boa noite, Álvaro Damini. Boa noite a todos. Que alegria. Uma segunda-feira, fui conferir se meu microfone estava ligado, uma segunda-feira chuvosa na maior parte do estado. E Álvaro Damini, uma feira, qual você já esteve presente hoje? Estive lá, tomei banho, pisei no barro, foi algo assim extraordinário. Janice. Histórias para um jornalista contar, isso é muito bom. Fica para o futuro. Lembrei agora, quando você olhou o microfone, já te aconteceu de entrar em algum programa sem áudio, Janice? Olha, várias vezes, no Jornal do Almoço, algumas 10 vezes. Temos que aproveitar algum momento do Contraponto para revelar algumas histórias para os nossos espectadores. São fantásticas. São incríveis, são incríveis. E você também deve ter passado por situações assim ao vivo. Muitas vezes. Saudar efusivamente quem estava nos acompanhando sem microfone. Tu sabe, Álvaro, que essas histórias compõem a vida de um comunicador e são bacanas, porque as pessoas que estão nos assistindo, às vezes elas acham que a gente nem respira. É uma coisa assim meio formal demais. E nós somos seres humanos que erramos, que acertamos, que rimos, que brincamos. Tem dias que a gente não está 100%, tem dias que a gente está 115%, e assim é a vida. Você falou da abertura da Expo Direto, Janice. Eu tive a oportunidade de estar lá hoje, mesmo com chuva, um público bem significativo no Parque de Exposições da Cotrijal, lá na Umetoque. A segunda-feira, aquele dia tradicional, com presença de autoridades, estava lá o governador do estado, tínhamos o governador do estado de Goiás também presente, o ministro da Agricultura, senadores da República, deputados, prefeitos, vereadores de toda a região, onde se faz a abertura da feira. São quase 600 expositores de diferentes áreas e aí se tem uma expectativa de um público superior a 320 mil pessoas ao longo dos 5 dias de feira. E a comercialização, que é um ponto forte sempre da Expo Direto, Janice, que a coordenação da feira está esperando que os números se repitam com relação à edição anterior, que foi de 7 bilhões de reais. 7 bilhões é um montante considerável, Álvaro Damini. Tomara que supere os 7 bi, e assim nós esperamos, porque nesses dias o Rio Grande do Sul, em especial não Umetoque, se torna um palco pujante do agro, que é esse setor que movimenta o PIB brasileiro. E são números assim estratosféricos. Por exemplo, nós temos lá as instituições financeiras, Janice, que estão presentes, oportunizando que se façam financiamentos para compra de equipamentos agrícolas, mas também para a realização de vários projetos. Por exemplo, nós tivemos hoje, ao meio-dia, o BRDE celebrando 2 acordos na casa aí dos 107 milhões de reais. Um deles é para geração de energia e um outro é para uma unidade de recebimento de leite. Então a gente também sempre enaltece posições como essas, como nós citamos aqui do BRDE, assim como outras instituições bancárias que fomentam a economia do Estado como um todo. O BRDE, que tem sido um grande apoiador do agro, essa questão dessa unidade vai ser aqui em Vitor Greff, então sempre também soma para a nossa região como um todo. Quem faz do leite uma das suas atividades importantes econômicas pode contar aí com esse incentivo do BRDE, mais uma vez, à frente de grandes iniciativas. Também tive a oportunidade de cumprimentar os nossos parceiros da Universidade de Passo Fundo, que são apoiadores aqui do programa, bem como do Sicredi também, Janice. Entre os outros nossos apoiadores que não estão participando da feira, mas esses 2 especialmente estão por lá, eu fiz questão de cumprimentá-los. Representou então o contraponto, Álvaro Damini. Isso aí. Obrigado, que lindo. Muito bem. É muito bom recebermos sempre esse carinho que vem de lá e da mesma forma do nosso lado por tudo que tem acontecido aqui nesse programa. Álvaro Damini, a segunda-feira promete. A entrevistada de hoje, assim como o tema da entrevista, é muito especial. São especiais tanto o tema quanto a entrevistada. E nós queremos hoje
preparar os nossos espectadores para um assunto que é bastante diferente, pelo menos assim eu considero. Vai ser uma outra aula para a gente hoje, Janice, como tem sido alguns programas aqui. Mas ela já está totalmente à vontade, diz que inclusive talvez ela possa até deitar aqui no sofá durante a entrevista. Sim, na verdade, só tivemos um convidado até hoje, deitou, nós estamos na expectativa do segundo, né? E assim nós vamos fazendo novas experiências aqui no nosso estúdio. Muito bem, vamos apresentar e falar sobre esse tema que certamente os espectadores, quem nos acompanha nas nossas mídias sociais já sabe lá qual é o tema da entrevista, mas quem está vendo a partir de agora fica então essa expectativa. Vamos lá, Álvaro Damini. Está conosco hoje Juliana Moraes, ela que é Trade Marketing. É isso mesmo, Trade Marketing. Por quê? Sabe aquela ideia de entrar na farmácia, começa comprando algo, daqui a pouco você vai para outro e inconscientemente você chega no caixa com o seu cestinho cheio de compras? Isso tem a ver com a atividade dela. Ela é especialista em fazer você, que é consumidor, comprar cada vez mais. Saiu para gastar R$100, volta com 1.000 para casa, Janice. É isso mesmo. Boa noite, Juliana. Seja muito bem-vinda ao Contraponto. Muito boa noite a todos. Agradecer esse convite, né? Estar aqui com pessoas tão especiais e a missão de hoje é me divertir. Porque é a primeira vez que eu venho falar da minha área. Quem me segue sabe que eu falo pouco da área, mas as mulheres me pedem, os homens pedem para falar sobre a minha carreira, porque realmente é uma área super nova. E estar aqui com vocês e estar em Passo Fundo aqui, porque quando eu vim morar em Passo Fundo, a primeira coisa que a minha família falou foi: o que tu vai fazer em Passo Fundo? E Deus tem feito milagres na minha vida desde que eu vim aqui para Passo Fundo. E falar da minha carreira, falar do que eu faço, é falar sobre paixão. Porque eu sei o quanto o trade tem ajudado milhares de empresas, empresários e também o consumidor e o shopper, que é o que a gente fala na minha área, né? Então, é realmente trazer paixão sobre o que eu faço e sobre o que eu trabalho há bastante tempo, e é o que eu renunciei muito da minha vida e até da minha família pela minha profissão. Então, agradecer a vocês por esse convite. Que bacana. Sinta-se muito à vontade. Vou deitar aqui, tá? Que você possa se divertir muito aqui no programa, mas obviamente nós vamos falar sobre um assunto sério. E, Juliana, assim, até para que o nosso espectador ele possa compreender de uma forma bem simples, inclusive, o que a gente pode resumir o trade marketing para nós entrarmos depois, de fato, nessas situações que a Janice colocou na apresentação. Se nós tivéssemos que contar para alguém que é completamente leigo no assunto, para que ele possa entender numa primeira explanação, o que nós falaríamos sobre o trade marketing? Bom, eu vou tentar ser o menos técnica possível aqui, para que todos vocês entendam o que é trade, tá? Então, primeiro, que trade é uma área super nova. Então, trade veio para o Brasil nos anos 90, tá? Uma das primeiras estratégias de trade, a gente vai voltar lá no passado e lembrar de Activia, que era o paredão verde. Então, eu digo assim que uma das primeiras indústrias que trabalhou muito bem com trade no Brasil foi a Danone, quando trouxe o paredão verde para o varejo, para os mercados. E o que é o trade? Então, o trade, a definição de trade é marketing comercial. E aí vem a confusão, se trade é marketing ou se trade é comercial. E trade não é nem marketing, nem comercial. Trade foi criado para ser a terceira via entre essas duas áreas. Então, eu digo assim, quando o pessoal me pergunta assim, Ju, o que o profissional de trade precisa ter? Ele precisa ter o conhecimento em marketing e precisa ter o conhecimento em vendas, para que ele consiga desenvolver esse trade. E o trade, ele estuda como vender mais. Resumindo isso, como eu vou vender mais? Aí vocês podem me perguntar assim, tá, Ju, mas então isso é vendas? Não, não é vendas, tá? Por quê? Eu vou explicar para vocês. Porque trade, ele vai estudar o shopper. E aí eu vou explicar qual é a definição de shopper e consumidor para vocês. Então, vamos lá na farmácia, que é a minha área, eu atuo no mercado farmacêutico, tá, pessoal? Então, vamos entrar na farmácia agora. Você é uma mãe. Eu quero vender brinquedos. Eu vou vender para o seu filho ou eu vou vender para a mãe? Quem vai comprar esse brinquedo? É a mãe. Então, a mãe é quem o trade estuda, que é o shopper. O consumidor do brinquedo é a criança, só que não é a criança que vai efetivamente pagar pelo brinquedo. É a mãe. Então, o trade, ele vai estudar, ele vai fazer toda essa estratégia, ele vai construir como que eu faço para vender mais para essa mãe. E aí, aqui eu estou falando como eu aumento o sellout, que é a minha venda quando ela passa lá no caixa. E aí, pessoal,
a gente tem estratégias de trade quando eu falo no varejo. Tá? O varejo é quem? É a farmácia, é o mercado, e aí eu não vou citar nomes aqui para não puxar para ninguém. Tá? Então, assim, é o mercado, é o pet. Então, os canais que vendem, eu preciso estudar os canais para poder bolar essa estratégia de trade. Porque o consumidor de pet é uma coisa, o consumidor de uma farmácia é outra, né? O shopper de uma farmácia é um. Então, a gente estuda também toda essa cadeia de distribuição para chegar lá na ponta e vender mais. Bom, Juliana, é importante nós também comentarmos que você tem uma carreira brilhante. Para você ter chegado até esse ponto de Passo Fundo que você está citando, foram várias etapas, uma construção, uma profissional qualificada, que tem uma expertise totalmente diferenciada hoje no mercado. Você que é porto-alegrense, mas também já teve uma volta grande aí nesse Brasil que é tão imenso, como São Paulo, que é uma selva de pedra, e eu penso sempre que quem sobrevive a grandes centros como São Paulo é uma pessoa muito forte para sobreviver àquele sistema novo, para trânsito, para tudo. E você deu conta e hoje volta com essa bagagem e assume um posto em Passo Fundo com muita fé, com muita garra, representando essa área nova. O que significa para você hoje o teu papel como mulher neste papel de trade? Existem muitas mulheres nesta condição? Existem muitas mulheres. E mulheres boas e inspiradoras. Né? Eu convivo com muitas executivas de trade, de indústrias muito conceituadas, e elas são brilhantes. Então, assim, no passado, eu não via todo esse conhecimento, mas hoje eu consigo ver mulheres muito bem preparadas no trade. Então, isso é gratificante, né? Quando eu faço cada reunião, quando eu participo de cada JBP, que é uma reunião, que é um processo bem específico da minha área, que é uma reunião onde a gente define estratégias do que passou, né? A gente enxerga o que deu certo, um JBP é isso, e aí a gente define junto com as indústrias o futuro. Então, tudo no trade é olhando o que deu certo e o nosso futuro, porque isso é estratégia, né, gente? Tudo tem que ter estratégia na vida. Até para te liderar na tua casa, tu precisa ter estratégia. Eu te fiz essa pergunta em especial, Juliana, porque não se percebe muito, até para nós, que somos teus amigos mais próximos, nós tínhamos uma certa curiosidade, como é que era o seu trabalho? Ou seja, essa figura tão fundamental hoje em empresa, seja de médio ou de grande porte, como é hoje a empresa que você representa, vocês não são muito vistos, mas o papel de vocês é fundamental. Sim, hoje os grandes executivos, eles estão em São Paulo. A nossa área, ela vem muito oriunda de São Paulo. Então, em São Paulo é onde tudo acontece, gente. Eu não preciso dizer isso, né? Então, foi por isso que lá atrás, quando eu fui convidada para ir para São Paulo, eu tomei a decisão de morar em São Paulo. Por quê? Tudo acontece lá. Então, hoje, são poucos profissionais no Rio Grande do Sul qualificados na área de trade. Porque as grandes indústrias e os varejos que consolidaram o trade ficam em São Paulo. Então, os grandes executivos e os grandes profissionais, a maioria é de São Paulo. Então, tudo acontece lá. Então, eu digo assim que hoje, a bagagem que eu construí em São Paulo, que eu pude aprender com eles, me deu uma visão estratégica de negócio e agilidade diferenciado. Porque a tua velocidade em São Paulo, que tu aprende lá de negócio, lá tu não tem muito tempo para pensar. Exato. Então, tu precisa fazer. Porque a cidade, ela funciona 24 horas por dia. E tudo respira negócio. Tu senta na mesa para tomar um café. É diferente um pouco do Sul. Lá em São Paulo, tu está no bar, tu está negociando. E venda é sobre isso. É construir relacionamento. E por que eu estou aqui hoje? Porque eu construí relacionamento com o Álvaro e com a Janice. Então, é sobre isso. Indiferente de qualquer área que que você atua, que eu atuo, tudo é venda. A venda está acontecendo o tempo inteiro, só que a venda, ela é genuína. Ela é genuína, é uma construção de um relacionamento. E aí que eu digo assim, por todas as empresas que eu passei, porque eu também já fui gerente nacional de farma, da Florestal Alimentos, e eu sou uma mulher muito orientada para resultados. Né? Então, eu tenho um lado do meu cérebro, quando eu fiz o teste, que é um lado cinza. Então, eu tenho mais masculino do que feminino, porque eu sou realmente muito orientada para resultado. Então, tudo que eu faço, eu penso, qual o resultado que isso vai entregar para quem eu estou servindo, vamos dizer assim, né? Para a empresa que eu estou servindo nesse momento. Isso que eu estou fazendo vai trazer um resultado positivo? E isso é trade, é pensar no que aquilo ali vai trazer um resultado. Né? Juliana, vocês cotidianamente estão pensando em estratégias para aumentar as vendas,
vocês estão verificando como uma situação é possível em detrimento de outra. E a gente tem observado nos últimos anos que tem uma mudança muito rápida no comportamento das pessoas. Para vocês, como é que é isso também no trabalho que vocês executam? Porque talvez uma ação que ela era válida há 4 ou 5 anos atrás, talvez hoje não seja mais. E aí nós vamos falar de um termo que se chama FII digital. Antes, o trade ele pensava num varejo físico, que é o ponto de venda, que nós chamamos de PDV. Então, hoje, com o FII digital, nós já temos que pensar como que eu ataco esse shopper que vai na minha loja física, mas que ele também consome no digital. Então, agora, a nossa área passa por uma migração, que é, além de estudar o perfil do consumidor, como que ele compra no físico, eu também tenho que pensar como ele compra no online. E aí a gente vem com o FII digital, que é estudar. Então, hoje, por exemplo, a empresa que eu estou, a gente está passando por toda uma transformação digital. E todas as empresas, pessoal, assim, eu tenho certeza que tem muitos empresários aqui. Se você não olhar para o digital, a chance de você sumir é muito grande. Ah, mas eu sou uma marca que só tenho loja. Esquece. Você precisa se comunicar com esse cliente também no digital. Então, hoje a gente tem que olhar para esse varejo, mas também precisa olhar para o varejo online. Então, está sempre atento, né? E aí tem ferramentas para isso, né? Então, por exemplo, assim, hoje, na minha área, nós temos várias ferramentas. Então, aqui a gente vai falar de Nielsen, de IQVIA, de Close-Up. Então, a gente precisa olhar para os números, precisa olhar estrategicamente como que os números estão caminhando, né? Eu vou falar de categoria, por exemplo. Eu vou olhar uma categoria de higiene e beleza. O que esse meu cliente está comprando? Onde ele está comprando? Ele está comprando mais no digital? Ele está comprando mais no físico? Quando ele compra um shampoo, o que ele leva? Então, a gente estuda toda a cesta dele, porque, olha só, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a gente analisa a Juliana, tá? Vamos colocar eu aqui, CPF Juliana. Eu sou uma mulher que eu compro muito dermo, né? A Janice é mulher vaidosa, compra dermo também. O que mais que a Janice leva nessa cesta de produto dela? Se ela compra dermo, ela já é vaidosa. Provavelmente ela gosta, se ela é vaidosa, ela gosta de andar cheirosa. Qual outro produto que faria sentido além do dermo? Um creme corporal. Então, a gente começa a estudar todo esse perfil de compra da Janice, e aí, quando ela vai lá comprar, o que eu ofereço para ela? Um desconto no dermo. Ofereço um desconto num creme corporal. Então, gente, tudo tem um porquê. Já sai com a cesta cheia, hein, Janice? O Álvaro Damini, eu acho impressionante esse assunto. Juliana, antes de seguirmos, eu só queria deixar, Álvaro Damini, nós dois, esse abraço especial para o Baloisito Lima, que nos acompanha constantemente. Muito obrigada, Lima. Grande abraço a ele e toda a família dele. É verdade, que bom receber o seu carinho. Muito obrigada. Juliana, quando uma pessoa, então, nós aqui entramos em uma farmácia, aí você começa, né, vai ali, pega um shampoo, daqui a pouco pega um creme, e aquilo vai indo. Ou seja, quem está na frente da calçada não tem noção que existe uma estratégia grandiosa quando você coloca o primeiro pé dentro. Então, fica atento quando você colocou o pezinho ali, colocou o segundo, já era. A minha pergunta nesse sentido é, o emocional de uma pessoa que entra numa farmácia, por exemplo, ela já está um pouco ali mais, geralmente é uma questão de saúde, porque você pode comprar um produto de beleza em outro lugar. Isso também interfere a questão emocional nessa hora? Vocês levam também em conta isso? Sim, na empresa que eu trabalho, nós temos muita preocupação de entender que a nossa empresa ela oferece saúde antes de mais nada. Então, a prioridade é sempre o cliente e atender ele da forma mais rápida. Então, apesar de a gente oferecer outras categorias, porque a nossa intenção como empresa é oferecer para você, cliente, todas as opções. Então, que você entre lá e se sinta acolhido e não falte nada da sua cesta de produto, né? Então, assim, hoje nós temos um mix de produto que oferece para vocês é o que nós costumamos falar na nossa empresa, né? O nosso cliente ele precisa se sentir acolhido. Ele tem que se sentir em casa. Então, ele tem que ir lá e não falta nada. Porque, assim, tu chega lá com dor de cabeça, a primeira coisa que nós queremos te acolher é com um sorriso, né? Mas, às vezes, o cliente só quer ir lá conversar, né? E aí, a sensibilidade do atendente de conversar com a Janice e conversar com o Álvaro, eu sempre falo em autoestima, né? Imagina se na farmácia tivesse só remédio para dor. Vamos combinar, né, pessoal? A doença, às vezes, vem daqui.
E eu sempre converso com as minhas amigas quando elas estão com a autoestima baixa, porque muitas mulheres me procuram para conversar comigo. Eu brinco com elas, passa um batom, arruma esse cabelo e bora lá. Então, a farmácia hoje ela também oferece autoestima. A mulher ela vai lá, compra um batom, um produto de make, um creme para se sentir poderosa. Então, é sobre isso. Não é só sobre doença. Né? Tu não precisa ter um canal onde a pessoa busque dor. Não, ela pode buscar alegria, sorriso, autoestima. E o canal que eu trabalho leva isso para as pessoas. Nós já tínhamos uma certa ideia, Janice, que quando nós vamos ao supermercado, a uma loja de departamento, os produtos eles estão lá posicionados. A gente sabe que muitas vezes as marcas elas estão lá por algum motivo, mas hoje nós estamos compreendendo o porquê. E a Juliana tem sido muito perspicaz em nos conceder essas informações. Generosa. Bem generosa, inclusive, para explicar também para os nossos espectadores essa questão. Agora me chamou a atenção porque vocês estão sempre com os números. Né? Um percentual X de clientes tem esse comportamento, então nós temos que seguir apostando nessa nossa formatação de vendas. Sim, a gente estuda muito esse comportamento do consumidor para poder vender mais. Então, até trazendo uma informação bem importante, que sempre que vocês entrarem no varejo, tudo tem um porquê. Tem o porquê que a categoria infantil está desse lado. Tem o porquê que a categoria dos cabelos ficam assim. Tem o porquê que o balcão de atendimento fica no fundo. Porque isso é a jornada do cliente. Então, o que a gente sempre vai fazer com vocês? Vai fazer com que vocês têm que caminhar até o final do corredor. O caminho. Vocês têm que trilhar esse caminho, a jornada toda. E durante essa jornada, eu tenho que fazer inputs em vocês. Porque nós todos, isso é científico, somos por 80% visuais. Então, eu tenho que imputar informação na cabeça de vocês, para que vocês façam o quê? Comprem por impulso. E eu vou citar uma rede de varejo, que todo mundo gosta, mas eu vou falar o nome, mulher adora, que é departamento de vestuário, que vocês vão no caixa e não tem aquelas filas, assim, que tem rabicó, sabonete, tem tudo maravilhoso ali. Você vai circundando. Que parece bem baratinho. Que parece bem baratinho. Aquilo ali é trade. E o cartão tá ali só... de propósito. Tá ali dizendo assim, ó, quase uma mensagem subliminar. Pegue e leve. Pegue, compre, leve, compre. Então é sobre isso. Que tudo incrível. Tem um porquê. Juliana, a rede de farmácias da qual você faz parte está adotando muito uma filosofia americana. Felizmente eu tive já a oportunidade de estar nos Estados Unidos e é muito parecido, cada vez mais. Quando eu entro hoje numa farmácia aqui, eu me sinto meio que parecida quando estou lá. Por quê? Erva mate, por exemplo. Esses dias eu estava num aperto lá no condomínio, queria tomar um chimarrão, era um feriado, eu disse, vou à farmácia. Quando que, há um tempo atrás, nós iríamos a uma farmácia comprar erva mate? Sim. E isso é muito americanizado. Nos Estados Unidos você compra tudo na farmácia. Tudo. Isso é um exemplo americano que está sendo adotado aqui? Isso é um exemplo americano que está sendo adotado aqui, com certeza. Hoje nas nossas farmácias tem até carvão. Tem carvão, isqueiro. Vocês podem encontrar tudo na nossa farmácia. E o que eu vejo de potencial do farma versus o alimentar? O alimentar é o mercado, tá? Onde habitualmente nós comprávamos açúcar, arroz, enfim, os mantimentos. Porque a farmácia ela tem um salão de vendas, teoricamente, um pouco menor. Então, vamos pensar no nosso dia a dia. Tu não quer ir lá... hoje em dia está muito na moda os cash and carry, que se chamava os grandes... Para resumir, os grandes atacados. Eu, por exemplo, no meu dia a dia, meu dia é extremamente corrido. Eu não tenho tempo para entrar no cash and carry e caminhar 10, 15, 20 minutos até o final. Em busca de promoção. Porque o que eu falei para vocês, a jornada obrigatória é que faça com que o cliente vá até o final. Eu não tenho esse tempo. Então, a farmácia ela me oferece um mix completo e o meu tempo eu diminuo muito. Então, a farmácia ela se tornou um canal de conveniência. Praticidade plena. Praticidade. Tem estacionamento, tem ar-condicionado, tem uma equipe preparada, você encontra tudo. Então, assim, a farmácia hoje é o melhor canal para comprar. Você nos falava, inclusive, antes de nós iniciarmos o programa, que existe uma relação entre os trades. Você representa uma rede de farmácias, a maior do Rio Grande do Sul,
Farmácia São João, a gente pode falar o nome, a gente não tem problema em citá-la. E aí a Farmácia São João, ela comercializa produtos e grandes marcas também, que pretendem estar numa posição de destaque. Aí entra também a relação entre vocês para, obviamente, discutirem e fazer, inclusive, um negócio aí para expor a marca em determinado local. Então, o trade ele tem 2 estratégias, tá? Então, nós vamos falar em estratégia. A estratégia do trade, ela funciona de uma forma dentro da indústria. Eu gosto de fazer mímica, tá, gente? Para vocês entenderem. Então, assim, o trade se comporta de uma forma na indústria e se comporta de uma forma no varejo, tá? E o que o varejo descobriu? Que a área de vendas, ela é rica. Ela pode ser muito rentável, porque todo mundo quer estar onde? Quando tu coloca um produto para vender, você vai para o canal, você vai para o varejo. E o que o trade do varejo faz? Ele identifica todas as oportunidades para vender mais dentro da loja. Ou seja, nós vamos negociar uma ponta de gôndola, que quando tu chega na farmácia tem aquela ponta bonita, layoutizada. Assim como você também chega no mercado, tem uma ponta linda, layoutizada. Tudo isso é negociado. Ou pelo menos parte disso é negociado, né? Então, a gente negocia também espaços no e-commerce, no site. Então, sempre que vocês verem uma propaganda de uma indústria, geralmente é negociado. É claro que tudo tem um estudo, né, gente? Nem tudo é negociado. Então, a gente sempre vai falar de ponto extra e de ponto natural. Então, o que é um ponto natural? É onde nasce a categoria. Ju, o que é categoria? Eu cito sempre um exemplo assim, ó. Quando você vai na farmácia comprar um sabonete, você não sabe onde é o corredor do sabonete? Aquilo é um ponto natural. Aquilo não se negocia, porque é onde nasce a criança. Eu digo que é sempre onde nasce o produto. Ele precisa estar lá. Porque quando a Janice for comprar o sabonete, ela vai caminhar, ela vai lá no ponto natural. Mas a Janice não foi na farmácia ou ela não foi no mercado para comprar sabonete. E eu quero que a Janice compre sabonete, ou a indústria quer que ela compre sabonete. Então, o que a indústria faz? Ela negocia o ponto extra para que a Janice, mesmo não querendo, leve o sabonete. Então, a gente tem o ponto natural e o ponto extra. Trade sempre vai cuidar de ponto extra. Na sua jornada do consumidor, você passa por esses caminhos, você acaba levando, Janice? Eu passo de lambuja e ainda levo um sorvete, porque tem tem o carrinho aquele da Que Bom. Então, assim, tipo, é tentador. Você sai de lá com sabão em pó líquido. Eu já faço, tipo, compro muitas coisas. Eu realmente acho que a farmácia facilita a vida hoje de todos. E é interessante, Juliana, essa sua colocação, porque tudo isso que você está nos trazendo serve para a nossa emissora hoje, que é uma proposta por streaming totalmente diferente. O Álvaro Damini, acredito que esteja de acordo. Serve para um varejo, serve para o atacado. Escutando você falar e olhando a forma que você enxerga os produtos, a nossa mente ganha uma outra dimensão. Então, muito obrigada pelo teu conhecimento compartilhado conosco hoje. Foi de extrema valia para nós, como jornalistas também, porque amplia a nossa visão para todos os tipos de negócios e principalmente para o nosso espectador. Eu que agradeço poder falar um pouquinho, né? Tem tanta coisa para falar de trade, mas é muito pouco tempo. Mas me coloco à disposição, quem quiser aprender mais sobre trade, quem quiser conversar sobre trade. Digo, trade ele não acontece só no varejo, né? Eu estava aqui conversando com a Janice e com o Álvaro. Eles confundem trade com trade de o pessoal de fala, ações? a Ju trabalha com trader. É trader que ela fala. Então, assim, a oportunidade de explicar o que a minha área faz é riquíssima, porque pode ser agora que quando vocês conversem comigo, vocês entendam o que eu faço, porque nem a minha família entende muito bem. E trade, ele não é só no varejo, né? Aqui mesmo, eu cheguei aqui, já comecei a conversar com eles. Olha, a gente pode fazer trade aqui, trade ali, entendeu? Porque tudo é oportunidade de rentabilizar um negócio, né? E fazer com que vocês vendam mais. Então, os patrocinadores de vocês, né? Eles estão todos aqui fazendo trade. E como que a gente está fazendo para vender mais? Então, tudo é sobre como vender mais. Nós vamos ter que criar a jornada do consumidor para os nossos patrocinadores. Verdade, Álvaro Damini. Juliana, muito obrigado. Foi de extrema importância você estar aqui hoje. A gente aprendeu muito, Janice, tenho certeza que os espectadores também, que a gente tem uma leve noção quando a gente vai nesses locais. Hoje a gente compreendeu o porquê, de fato. Já estás
convocada, não só convidada, para retornar aqui, até porque hoje passou o tempo do programa e você não deitou no nosso sofá aqui. Eu venho de calça a próxima vez aqui, né? Moça, de sainha, então não vou. Hoje eu não vou deitar, mas eu venho de calça da próxima vez, porque eu vou deitar, então tem que me convidar para Tá deitar no certo, sofazinho. já está convidada, Janice. Né? Sim, com certeza. Álvaro Domini, eu gostaria de aproveitar a presença da Juliana, que é uma profissional e uma amiga que nós temos uma grande admiração. E eu acho que você também tem uma mensagem de fé, que eu gostaria que você aproveitasse esse momento. O mundo carece de bons profissionais? Sim, carece. O mundo precisa de pessoas autênticas, sim, de mulheres, sim, de homens, sim, dessa composição do masculino, do feminino, mas mais que tudo precisamos de pessoas que nos encorajem para dias melhores. E você tem essa mensagem, eu sei, aí dentro, e está prontinha para sair. Aí agora eu fiquei emocionada, né? Mas que bom, o programa também tem esse momento aí. Porque eu sei que todos me pedem para falar sobre a minha área profissional. E por muito tempo eu percorri isso que eu construí. Então, assim, a minha vida inteira, desde menina, eu sempre foquei muito na minha carreira profissional. E eu digo que eu sou uma improvável, vim de uma família muito humilde. E Deus me construiu uma mulher com autoridade. Só que Ele me construiu essa mulher com autoridade, e hoje eu sento para negociar com grandes indústrias, com presidentes de grandes empresas que muitas mulheres gostariam de estar no meu lugar. Mas eu entendi que não é sobre isso. Não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu carrego. E eu percebi também, nessa minha jornada, que muitas pessoas estão doentes, com depressão, tomando remédio. E eu quero dizer para vocês, para você que está me assistindo, que não importa o que tu está passando agora. Pessoal que me segue sabe, eu não consigo passar sem falar de Jesus. E essa dor, só quem pode curar é Jesus. Eu passei por momentos na minha vida, quando eu morei em São Paulo, eu sempre fui uma mulher muito posicionada, muito decidida, mas realmente eu escutei audível que eu precisava mudar. E fazem 3 anos que eu mudei. Eu tenho uma missão de vida, que é ajudar mulheres a saírem de lugares que elas não conseguem sair. E muitas vezes nós, mulheres, a gente não acredita, né? A gente tem mania de se olhar no espelho e achar, em vez de olhar o que é bonito, ai, como meu cabelo é bonito, eu olho meu nariz que é torto. E muitas mulheres que passam por separações, por relações tóxicas, né? Homens também, que não se sentem felizes. Eu quero dizer para vocês, e quero dizer para famílias também, que vocês não desistam das suas famílias. Porque hoje o inimigo quer destruir as famílias. Então eu quero dizer para vocês que tudo na vida tem a ver com Jesus. Ele foi aquela pessoa que veio e morreu por nós. Então nós temos que honrar a vida dele. Nós temos que honrar a vida que ele nos deu. E eu tenho uma mensagem aqui para dizer. Quando Noé recebeu a missão de construir a arca, Deus não deu para ele o mapa do leme. Sabe por que ele não deu? Porque o leme é ele. Então ele só disse, vai e faça. E ele foi e fez. Ele demorou 100 anos para construir a arca. Mesmo com todas as pessoas rindo da cara dele. Isso também tem a ver com a nossa vida profissional. Também tem a ver com a construção dos nossos sonhos. Porque muitas vezes vão rir dos seus sonhos. Mas acredite, faça, porque Deus tem um propósito na tua vida. E você vai construir a tua arca. E você vai ser honrado por isso. Que mensagem espetacular. Ela se emocionou e acabou nos emocionando aqui também. Eu estou completamente arrepiado aqui, Janice. Também arrepiei. Obrigada, Juliana. Muito obrigado pelas palavras. Foi espetacular. É assim, né? É assim, nesse clima de emocionados, nós vamos terminando o programa de hoje e agradecendo a Juliana pela presença dela conosco e agradecendo especialmente a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Você fica com a programação da NGTV, vem aí ao vivo o NG Esportes. Nós retornamos amanhã, 7h30 da noite. Até lá. Beijo, Ju. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Uma linda, uma abençoada, uma excelente semana. Acompanhe a nossa programação. Tem muitas entrevistas lindas nos próximos dias. Até amanhã, às 7h30 da noite. Tchau. Contraponto.